Ok, guys, we're back. Estamos de volta e agora sim na correção da nossa... Aliás, para correção, mas antes vem a revisão. A teacher tá demais hoje. Revisão e correção da nossa aula 7.2, referente à nossa aula 7.1. Então vamos lá, não vamos perder tempo. Let's go! Eita, atrapalhada, mas é assim mesmo. 7.2, não errei o número. E aí a nossa aula foi Somebody Like You, título, né? Porque nós trabalhamos com os indefinite pronouns, com os pronomes indefinidos, que são basicamente esses aqui, ó. Some, any, no e every. E aí eles têm o quê? Tem aquela questão de juntar com essas outras palavras para formar outros significados, certo? Some, quando se junta com somebody, fala de pessoas. Someone, também de pessoas. Any, anybody, anyone, pessoas. Aí, quando ele passa para falar sobre coisas, some, something, any, anything, certo? Você faz essa questão de usar esses quatro aqui, juntando com esses finais, onde eles vão dar ideias de pessoas, coisas ou lugar. Pessoas, você tem duas opções, tanto body quanto one, certo? Então, cada um também é usado em determinadas situações. Então, nós temos aí, ó, o some ele é usado para afirmações, o clássico do some é para afirmações, e também perguntas no sentido de pedir ou oferecer algo, certo? Pedir ou oferecer algo. Falei muito sobre oferecer e falei pouco sobre a questão do pedir na outra aula. E o N é usado para negações, perguntas e afirmações, só que essas afirmações ele tem a tradução de qualquer, certo? Porque o dono das afirmações é o some, porém, quando a sua tradução é qualquer, aí você vai usar o N ao invés do some, certo? Negações, perguntas e afirmações com sentido de qualquer. O meu no, tá? Ele é usado em afirmações, lembra daquela questão da dupla negativa? Só que ele dá a ideia de uma frase negativa, mesmo sendo usada em uma estrutura afirmativa, porque eu não posso usar a minha partícula negativa not e nem a minha palavra no. Not que eu tô falando é esse aqui, ó, com T no final, que é aquele que vem para fazer a minha negação numa frase, juntamente com o verbo, certo? E o meu every, que significa totalidade, né? Então vai ficar everybody, everyone para falar de pessoas, everything para falar de coisas, todas as coisas, everywhere, todos os lugares, é a questão de totalidade. Muito bem? E também vimos sobre as nossas confusing words, que foram none, junto, opa, agora foi, e no one, separado. None, ele pode ser usado seguido de substantivos, ele pode estar tanto no plural quanto no singular, esses substantivos. E o no one, ele tem o mesmo significado de, nobody, entendeu? Ou seja, ninguém, certo? Aí você vê que é a mesma questão que você usa aqui, ó, no one, certo? E nobody, beleza? Então, vamos lá, a nossa frasezinha aqui. Nenhum de nós, porque olha só aqui o meu D, a minha preposição. None of us will have classes. Nenhum de nós teremos aulas. Aí o substantivo aqui é aulas, classes. Aí eu usei o meu none aqui porque ele é usado tanto com substantivo singular e plural. E no one, separado, também significa aqui ninguém, certo? Então, ninguém will have classes. Então, ninguém terá aulas. É a diferença. É a mesma frase. Presta atenção. É a mesma frase aplicada com as palavras, com cada uma das palavras aqui. None of us, nenhum de nós. E no one, ninguém terá aulas. Mesma coisa, só que usando as palavrinhas, cada um no seu lugarzinho correto. E chegou o momento dela. Seu momento, o momento da atividade. Vejo vocês right away. Good luck. It's time to correct the exercise. Vamos corrigir os exercícios, não vamos perder tempo. Vamos lá?
olha aí, atividade de sala e tirar as suas questions, as suas dúvidas. E temos aí alguns trechos de uns fragmentos de algumas músicas. E na primeira nós temos a música da cantora Adele e temos apenas um blank, que é essa partezinha aqui em branco, que eu chamo de blank, onde você vai, que é a lacuna em português, onde você vai adicionar a sua resposta correta. E temos aí as opções. Somewhere, que fala sobre lugares, anywhere, sobre lugar, something, fala sobre coisas, someone, sobre pessoas, certo? E no one, sobre pessoas também, certo? E aí, você vai ter que escolher a alternativa correta. E eu falo o seguinte: quem conhece a música já saberia responder ela de cara. Ah, é da Adele, eu conheço essa parte da música, já sabe responder. Mas quem não tem esse conhecimento de mundo, aí vai ter que pensar qual seria a resposta correta aqui. Então, ela fala aqui nesse início desse trecho da música: deixa pra lá, never mind. Never mind, deixa pra lá. I will find, tananã, like you. Como você. Lembra do que eu falei pra você lá no título da aula, somebody like you? Então, esse like já não é verbo, ele tá aqui pra dizer como você. Tem a tradução aqui de como, com o meu pronome aqui, você. Então, estão falando de pessoa, né, de alguém, eu acho que já não vai ficar a questão de lugar, de coisa, né? Eu já consigo eliminar 3 alternativas e fica só a letra E e a letra C como possíveis respostas. Aí logo em seguida ela fala: I wish nothing. Olha aqui o nosso pronome definido, nothing, numa frase afirmativa com a ideia de negação. I wish nothing but the best for you too. Eu desejo nada além do melhor para você. Don't forget me, não me esqueça. I beg, eu imploro, Senhor. I will remember you said. Eu lembrarei você dizer. Sometimes it lasts in love. Aqui ela fala, às vezes o amor dura, lasts in love, but sometimes it hurts instead. Às vezes o amor dura, mas outras vezes ele magoa. E aí fica a musiquinha da Adele para vocês. E é claro que eu tenho certeza que vocês colocaram a resposta correta, que só pode ser a letra C. Never mind, I'll find someone like you. Alguém como você. Ou então, never mind, I'll find no one like you. Eu não quero encontrar alguém como a pessoa, mas aqui é a música, então vamos colocar nossas questões. Então aqui é someone, a resposta correta. Questão 2. Mesma história da questão 1, se trata de um trecho, um fragmento de uma música, agora do The Chainsmokers. E aí, o seu blank, é onde você vai colocar a resposta, tá bem lá no final, então vamos fazer a leitura do trecho da música. E aí você tem essas opções aqui. As opções são somewhere, anything, ou seja, falando de lugar, falando de coisas. No one, none, falando de pessoas. O none também fala também não somente de pessoas. Something aqui de coisas. None pode ser no singular e no plural também, então presta atenção. Where do you wanna go? Aonde você gostaria de ir? How much you wanna risk? Quanto você arriscaria? Quanto você gostaria de arriscar? I'm not looking for somebody. Eu não estou procurando por alguém. With some superhuman gifts. Com poderes super-humanos. Some superhero. Algum super-herói. Some fairy tale bliss. Algum história de conto de fadas. Just something I can turn to somebody I can kiss. Ou seja, apenas algo que eu possa virar para alguém que eu possa beijar. I want. Aí a pessoa fala, eu quero. Just like this. Como isso? E aí? Qual será a opção correta?
já que você já sabe agora, vocês responderam a correta, mas agora você sabe mais a fundo. Então, I want somewhere, I want anything, I want no one, I want none, ou I want something just like this. E aí? Eu acredito que ela está falando de coisas aqui, ela quer algo desse jeito. Então, eu já não descarto a minha letra A, que não faz muito sentido aqui para falar de coisas. E aí você fica com basicamente a letra D e a letra C. Só que aqui é uma frase afirmativa. E aí a ideia daqui é de qualquer coisa ou é de alguma coisa? I want something, letra C. I want something just like this. Certo? Então, quem colocou something, alguma coisa, correto? Vamos para 3. Outra música que ficou famosa com o grupo Clean Bandit. E aí nós temos as opções, as lacunas, que é logo lá no início. Nós temos somewhere, sobre lugar, anything, sobre coisas, something, sobre coisas, no one separado e none junto. E aí? Oh, love, oh, amor. E aí eu tenho o início. E esse início eu tenho que colocar minha resposta correta. Então, ela diz assim, tananãs, ever gonna hurt you, love. Aí, aqui eu já mato a charada, porque eu falo assim, vai te machucar, amor. Ou seja, vai te machucar, amor. E aí você pensa, quem é que tá falando que alguém vai machucar alguém, assim, sabe? Você usa e fala assim, é meio estranho. Eu acho que seria ninguém vai te machucar, né, amor? Não vai mais te machucar. Então eu penso assim, cara, que só pode ser ninguém. Aí ele diz, I'm gonna give you all of my love. E ele fala, eu vou te dar todo o meu amor, já dizendo que não vai machucar essa pessoa. Nobody matters like you. Ninguém importa como você. So rockabye, baby, rockabye. Rockabye é canção de ninar, em inglês, rockabye. I'm gonna rock you. Eu vou agitar você, enfim. Rockabye, baby, don't you cry. Não chore. E aí? É uma pessoa que está dizendo que a outra não vai mais sofrer. Então, assim, vai machucar você de novo? Então, eu acho que é ninguém. Ninguém vai machucar você de novo. Não alguém vai machucar você de novo. Então, aqui a minha resposta só poderia ser da letra B. No one's ever gonna hurt you, love. Certo? Não é o meu none. Não é o meu none. Eu vou usar aqui o no one. Certo? Aqui eu usaria naqueles outros contextos, se apresentasse aquela minha preposição of, se fosse no final de uma frase, por exemplo. Então, aqui fica a questão de letra B. No one, ninguém vai machucar você de novo. Aí temos a questão 4, que você vai completar aí com no one e none, certo? Tanto separado quanto junto. Já tem aquele macetezinho que eu passei para vocês. Tenho certeza que foi bem fácil. E a primeira foi qual? Foi none. Por quê? Olha só. Como eu falei para vocês ainda agora, final de frase. My brother has 2 cars. Meu irmão tem 2 carros. I have none. Eu não tenho nenhum. Então ele faz uma frase afirmativa aqui, só que logo depois ele coloca essa negação para dizer que ele não tem nenhum. Nenhum quê? Carro, certo? É sobre o substantivo que ele está falando. Então, ele coloca my brother has 2 cars. Meu irmão tem dois carros. My brother has 2 cars and I have none. Eu não tenho nenhum. But, mas, tananã, of us have a motorcycle. Aí você tem o of aí aparecendo. Of us have a motorcycle. Mas, tananã, de nós tem uma motocicleta. E aí, qual seria a resposta? None de novo. Tanto no final daqui da minha frase, ele aparece, e aqui, por conta daquele macete que eu comentei com vocês, da preposição of, certo? E logo depois ele fala do substantivo que a pessoa não pertence, que é motorcycle. Because, por quê?
Our parents, porque os nossos pais believe it's a dangerous mean of transportation. Então, believe is a dangerous mean of transportation. É um quê? Eles acreditam que é um tipo de transporte, meio de transporte perigoso, certo? Aí agora vem no início da frase. In our family. E aqui vai ficar qual? Que a gente ainda não colocou. No one in our family, ninguém em nossa família has ever had any traffic accident. Ninguém na nossa família já teve algum tipo de acidente de carro. But mom, ou moto, enfim, but mom and dad, mas a mamãe e o papai insistem on the idea that, na ideia de que o quê? Na ideia de que aqui vai ficar o quê? Vai ficar o no one separado de novo. Is that no one in our family can buy a motorcycle even if it is cheaper than a car. Mas papai e a mamãe insistem na ideia de que ninguém na nossa família, no one in our family. Então aqui, ó, terceira pessoa, família. Então estou falando de ninguém da onde? Da nossa família pode comprar uma moto, mesmo que seja mais barato do que um carro, certo? And that's it. E é isso. Essa foi a nossa aula 7.2 de revisão. Espero que vocês tenham feito as atividades de uma forma bem tranquila. E eu vejo vocês na nossa aula 8.1 com um assunto bem bacana. See you then. Bye.